Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Aqui está aqui. Em Gênesis capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 9. Gênesis 22, 6 até o verso 9. E pode ser que você queira um pai assim. Pode ser que você entenda que o seu não foi assim. Então perdoa ele. Esse é um acordo que nós temos que fazer nessa manhã. Pode ser que você tenha um pai que você idealize de um jeito e não foi daquele jeito. E aí criou mágoa, sentimento ruim, coisas que não são boas nem para você e nem para ele. Então, baseado no livro de Gênesis, no capítulo 22, nós vamos ver 3 características de um pai que eu queria. Repete comigo assim: um pai que eu queria. Será que o tempo muda a nossa história? Muda. O tempo passado já diz, é passado. O tempo presente nos faz pensar o que nós queremos para o futuro. Então, se é o pai que eu queria, eu não quero mais aquela referência de pai do jeito que foi. E se eu não tenho mais este pai para ser o pai que eu queria, a segunda coisa que eu gostaria que você repetisse assim: eu quero ser um pai assim. Aos papais, por favor. Eu quero ser um pai assim. Está desanimado, os filhos vão falar assim: meu pai, brocochô, quero não. Vamos de novo? Eu quero ser um pai assim. Você vai ver que vai valer a pena essa declaração. Essa vontade de projetar algo diferente para o seu futuro, para lá, para amanhã. Não pode ser para muito longe, não. Gênesis 22, de 6 em diante, diz assim: Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Verso 7, Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar e em cima da lenha. Certamente você sabe a história, uma história importante do Velho Testamento, a história em que define de fato o Deus que queria ser para Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus da nação de Israel, o meu Deus e o seu Deus. Por isso eu queria tirar 3 lições deste episódio importante e marcante na vida de Israel. Israel, porque agora o povo de Deus identificariam sinais e gestos de um Deus paterno. E a paternidade é algo fundamental para os filhos. Existem algumas questões nessa parte introdutória que precisam ficar bem definidas. Hoje, o conceito de família, por conta da nossa cultura e do nosso momento, é diferente do conceito de família do tempo de Abraão. Mas os princípios são os mesmos, por isso nós conservamos esses princípios. O pai como autoridade suprema, representação de Deus, autoridade máxima da casa. Isso não traz nenhum demérito ou nenhum prejuízo quando a mulher assume este papel.
Não há nenhum problema em entender que nesta sociedade muitos pais abandonam os seus filhos, abandonam as suas esposas, abandonam o seu lar. Independente disso, o princípio continua o mesmo. Eu quero um pai assim para mim. Eu quero referências para mim. Eu quero um modelo para mim. Por isso, quando projeto para o futuro algo diferente, independente do tempo, o projeto é o mesmo. A forma é o mesmo, o modelo é o mesmo. Independente do século, se foi há 40 ou 100 anos atrás, ou daqui a 100, 200 anos para frente, o modelo é o mesmo, o padrão é o mesmo. Porque esse padrão vem de Deus para a minha vida e para a tua vida. Esse padrão vem do céu, baseado na palavra, para a minha casa e para a tua casa. E você que crê nisso, louve ao Senhor, porque neste lugar o Senhor há de abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Se nós criamos então a expectativa de encontrar o pai ideal, qual é a primeira característica no texto de um pai ideal? O verso 6 me diz isso. Versículo 6, por favor. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Aqui estão todos os símbolos de um sacrifício. Aqui se encontram coisas importantes para o sacrifício. E por que sacrifício? Porque o pai ideal faz sacrifício. O pai faz sacrifícios. O pai ideal faz sacrifícios. Muitas vezes abre mão de muita coisa para o filho ter alguma coisa. Muitas vezes abre mão do seu próprio sonho para dar oportunidade ao seu filho sonhar. Muitas vezes abre mão de si mesmo, do bem-estar pessoal, para gerar um bem-estar coletivo. Mas, além de fazer sacrifício, ficou claro que Abraão tinha fé. Abraão tinha uma religião. Abraão já estava claro no coração de Abraão que ele deveria transferir o que ele acreditava para aquele que seria o seu primogênito, aquele que daria sequência à sua fé. O pai ideal tem que saber transferir a sua fé para os seus filhos. Ele precisa ser um modelo de fé. Ele precisa ser o modelo de relacionamento com Deus. Ele precisa parar de deixar os filhos darem as ordens. São filhos que normalmente não conseguem perceber a importância da autoridade do pai. Por isso desobedecem. E nós sabemos que todas as vezes que os filhos desobedeceram, você lembra da história de Adão? Lembra da história de Adão? O que acontece com Adão quando desobedece? Perde o relacionamento dele com o pai. Pode ser que nessa manhã hajam pais que quebraram o seu relacionamento com seus filhos. Pode ser que nesta manhã o Senhor esteja aqui restabelecendo essa possibilidade. Mas lembrem dos dois princípios. Nesse primeiro ponto, o pai faz sacrifício. O pai ensina a sua fé. Para que esta relação seja restabelecida, ambos terão que dar espaço. Mas lembrem, amados irmãos, que os filhos são mais novos, são inexperientes, são imaturos. Os filhos não conseguem, de alguma maneira, perceber a importância da experiência do pai. Não conseguem parar para ouvir. Então, papai, faça o seu sacrifício. Abra mão de alguns momentos seus, para que o seu filho veja em você a fé que você tem em Cristo Jesus. Quantos de nós lutamos para que os nossos filhos permaneçam na igreja? Talvez esse seja o meu maior desafio. 3 filhos jovens. Não é porque eu sou crente, sou pastor,
vou para o céu, que os meus filhos vão para o céu. Eu tenho um maior desafio de tornar a minha fé a fé deles, de tornar o meu sacrifício valioso para eles, para que eles possam reconhecer que tudo que nós fizermos aqui neste lugar para o Senhor, a recompensa virá imediatamente para a vida deles. O seu desafio não é outro nesse tempo, não é só a tela. As crianças nascem com a cara num computador, não é só o celular. Os nossos jovens estão perdendo tempo demais com o celular, mas principalmente com a falta de modelo, de referência. E esta falta de modelo permite que esses jovens busquem esse modelo em outras coisas. Resgate o modelo. Abraão aqui estava tão certo do que Deus havia mandado ele fazer, que ele levou tudo que Deus queria para aquele lugar. E aí Isaac chega para o pai e diz o seguinte: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o holocausto, estou vendo a faca, está tudo na ordem certa, pai, está tudo no lugar, mas falta alguma coisa. Sabe o que o pai diz para o filho quando está faltando alguma coisa? Deus proverá. Eu vou dizer de novo para você, papai, quando você vê que está faltando alguma coisa, não esqueça disso. Essa é uma palavra de esperança da parte de Deus para você. Deus proverá. Deus proverá. Deus trará para você. Deus te traz. Deus concede. Não precisa medir a graça. Por isso que é de graça. E essa graça atinge toda a nossa família. Mas a segunda coisa que eu gostaria de dar destaque, ainda nesses minutos que eu tenho, qual é uma outra característica do pai ideal? O verso seguinte diz o seguinte, verso 7. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Aqui nós temos o quanto era importante a autoridade. O filho só falava quando o pai deixava. Filho, para de falar quando você não é chamado para conversa. Quantas vezes você vê filhos mais novos se metendo em conversa de adulto? Para de se meter. Isso é bom para você. Isso faz bem. Ouça mais, fale menos. Quem consegue dominar a língua, domina todo o corpo. Ouça mais, fale menos. Está dado o recado para o filho, mas a lição aqui é para o pai. Meu pai Abraão respondeu, eis-me aqui. Ou seja, o pai ideal tem diálogo com seu filho. O pai consegue conversar com seu filho. Quantos pais não sabem falar com seus filhos? Quantos pais não conseguem parar para ouvir os seus filhos? Quero dar aqui uma informação. Eu tenho uma filha, não vou falar o nome. Eu chego, ela está falando. Eu estou achando que tem 1 milhão de gente no quarto. E ela está sozinha falando. E tem alguém com algum filho assim, semelhante? Tem? Tem? Levanta a mão, por favor. É, João? É assim também? E aí, eu chego lá, ela está sozinha. Eu falo, minha filha, você está falando com quem? Ela, pai, não atrapalha não, porque eu estou no meio de um diálogo importante. É ela com ela mesma. Ela com ela mesma. Respeite, meu irmão, papai, respeite essa individualidade. Mas tem horas, é assim, Fernanda? É? E já não é pequenininha, né? A Fernandinha já é Fernandona, né? Tem hora que os pais precisam respeitar a individualidade. Mas, pastor Ailton,
Se deixar falando sozinho, fica doente aonde? Aonde? Aqui. Ninguém nasceu para ficar falando sozinho. Você precisa de alguém. E sabe quem? Filho, olha para mim, filhos, os filhos. Isso serve para a tua vida espiritual. Você não precisa ficar sozinho, falando sozinho. Isso vai te deixar mal. Vai fazer você ficar deprimido. Você vai precisar de remédio, gadernal. Você vai precisar de outros tipos de remédio, antidepressivo. Procura alguém para conversar com você. E eu vou falar agora fora do microfone, embora está sendo gravado, respeitando as categorias de médico. Você precisa do seu pai, que abre mão da vida por você, para te ouvir. Está dado o recado aos filhos? Está dado? Agora aos pais. Arrume tempo para os seus filhos, filho. Se você não arrumar tempo para o teu filho, alguém vai arrumar aqui, ó. Alguém vai carregar o teu filho. Alguém vai fazer com que um dia ele diga para você assim, igual como está lá no livro de Lucas: pai, eu vou embora, me dá a parte dos bens que me cabe, que eu vou viver a minha vida. E qual foi o resultado disso? Terrível. Repita assim comigo, filhos: eu não quero, com alegria, viu, irmãos? Eu não quero viver longe do meu pai. Oh, Deus. Espiritualmente, eu não quero viver longe do Senhor. Eu não quero. Ele tem toda a eternidade para conversar comigo. Eu, às vezes, como filho, que não consigo conversar com ele. E é assim na prática. É assim na prática. Tem dias que eu não consigo conversar com os meus filhos. Tem dia que os meus filhos não conseguem conversar comigo. Eu preciso arrumar tempo para que isso não seja falho. Eu preciso mostrar a minha fé, eu preciso mostrar a minha confiança no Senhor, eu preciso ensinar os elementos da minha fé aos meus filhos, e isso demanda tempo. Eu preciso gastar tempo com o Felipe, com o Lucas, com a Sofia. Eu preciso gastar a minha vida, porque eles são os meus filhos. O que fez Deus pelos filhos? Deu Jesus. Fez o sacrifício que nós não poderíamos fazer, para que o amor fosse manifestado. Papai, sua maior prova de amor não é um tênis de R$500, não é uma roupa luxuosa, um celular iPhone 16 Pro Max de 1 tera. Nada disso. É o seu tempo com o seu filho. As outras coisas você ensina ele a trabalhar e comprar. Vou repetir. As outras coisas ensina a trabalhar. Você quer? Pode ter. Desde que seja fruto do seu trabalho. Problema nenhum. Quero ter uma Mercedes 320L. É o sonho de um dos meus filhos. Pode ter, filho. Papai vai te ajudar. Ajudar o quê? A trabalhar, e você vai comprar. Não tem problema nenhum. Ontem, conversando com um, ele disse: eu quero estudar em Abu Dhabi. Como é, Lucas? Abu Dhabi? Abu Dhabi? É Dubai. É Dubai, isso aí. Tá bom, filho, que alegria. Mas você tem que trabalhar, pagar o passaporte, guardar a passagem, arrumar um dinheiro para trabalhar lá de garçonete. Não tem problema nenhum, pode fazer o que quiser, desde que seja fruto do seu trabalho. Se quer trabalhar braçal, não estude, vai carregar tijolo. Quer trabalhar com caneta, estude, vai ser mais compensador, estude.
mas tem que ser fruto do seu trabalho. Não tem problema nenhum. Quero ir? Pode. Qual é o senso de liberdade? O que você tiver responsabilidade. Até onde eu posso ir? Até onde eu sei que você não vai se perder. Com quem eu posso andar? Com quem eu saiba e conheça, e que eu não quero que você ande com pessoas que não tenham a mesma fé que você. Deus cuidou de Adão assim, e mesmo assim Adão errou. Está aqui, tudo para você. Só tem o teu limite. Adão optou em viver o quê? Fora do limite. Quebrou a fuça, não somente dele, mas de toda a humanidade. Então, filhos, se você quer um pai assim, quando você for pai, seja assim. Tenha como princípio isso. Mas por último, amados, não menos importante do que as duas primeiras características, o verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou o altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque. Essa palavra em hebraico é muito forte, que diz assim: não havia nenhuma palavra nem no seu semblante. Isaque ficou paralisado quando ele descobriu que quem ia morrer era quem? Era ele. Filho, muitas vezes, para que as coisas dê certo na sua vida, você tem que morrer. Sabe aquilo que você anda fazendo, que você sabe que Deus não gosta, você tem que deixar de fazer. Sabe aquele comportamento que já virou hábito na tua vida, você tem que abandonar, você tem que largar. E às vezes, quando isso começa a acontecer, você diz assim: e agora, o que eu vou fazer? E eu vou dizer uma coisa para você: você tem um pai que cuida de você. Você tem um Deus que cuida de você. A terceira e a última característica, que eu gostaria de ter um pai assim. Além de um pai que me ensina a fé, além de um pai com um bom relacionamento, um bom diálogo, eu queria um pai em que pudesse dizer exatamente tudo que eu devo fazer na minha vida. Um pai onde eu reconheço a autoridade dele sendo a autoridade máxima. Porque eu sei que tudo que ele falar é bom, perfeito e agradável. Será que é possível nós termos um pai assim? Que respeite a autoridade, que nos torne modelo para a obediência a Deus, que nos faça tornar a fé da nossa casa, que nos ensine e nos dê os sinais, os gestos, como foi Abraão, mas na hora de tomar uma decisão, ele faça a vontade de Deus. Com muito amor, olha a frase, os dois caminhavam juntos. Eu quero um pai para andar comigo. Aonde eu for, ele poder ir. Aonde eu estiver, ele poder estar. O que eu comer e beber, ele também participar. Eu quero um pai que converse comigo do meu jeito. Eu quero um pai que tenha autoridade sobre mim, mas respeite o meu limite. Eu quero um pai que já foi filho, que já errou, que quando eu errar, use de bondade e misericórdia comigo. Eu quero um pai que, além de sacrificar tudo, me ensine a ter responsabilidade com aquilo que eu ganho. Eu quero um pai, mesmo um pai que possa ser semelhante a um Deus. Mas quem sabe, não é isso que Deus quer para os pais, que você se torne semelhante a Ele, através de Jesus.